Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos voltar para a Florença renascentista para ganhar um prestígio aí e aumentar a fama da nossa família realizando uns serviços pela cidade. Tudo isso em Lorenzo il Magnifico, um jogo de 2 a 4 jogadores dos designers Flaminia Brasini, Virginio Gigli e Simone Luciani, publicado em 2016 pela editora Crânio Creations. Esse jogo aqui já foi anunciado aqui no Brasil pela MeepleBR, com previsão de chegada aí em dezembro de 2017. Então, siga o Coelho para aprender a jogar Lorenzo il Magnifico. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e separe cada carta de desenvolvimento por cor e número no verso. Embaralhe cada pilha dessas separadamente e crie um baralho de cada cor em ordem crescente. Então coloque esses baralhos acima do tabuleiro principal, próximos dos pilares de suas cores. Separe as peças de excomunhão por números e embaralhe cada pilha. Então sorteie uma peça de cada pilha e posicione-a na igreja, retornando as peças não utilizadas para a caixa do jogo. Crie uma reserva com os dados, moedas e recursos próximos ao tabuleiro. Na base do tabuleiro, cubra os espaços de acordo com a quantidade de jogadores em sua partida. Nesse vídeo eu farei um setup para 4 jogadores, então vou deixar todos os espaços disponíveis. Cada jogador recebe em sua cor um tabuleiro pessoal, uma peça de bônus que posiciona ao lado desse tabuleiro, 3 membros da família em sua cor e um membro da família incolor, mas com um adesivo em sua cor, 3 cubos de excomunhão, 2 madeiras, 2 pedras e 3 serviçais e 4 discos, que posiciona na trilha de pontos de vitória, na trilha de pontos militares, na trilha de pontos de fé e na trilha de ordem do turno, onde os marcadores dos jogadores são posicionados de forma aleatória, criando a ordem do primeiro turno. O primeiro jogador recebe 5 moedas, o segundo 6, o terceiro 7 e o quarto jogador 8 moedas. O Lorenzo possui 2 modalidades de jogo, a básica e a avançada. Nesse vídeo aqui eu vou falar as regras básicas, mas no final do vídeo eu falo as modificaçõezinhas que você precisa fazer para jogar a versão avançada. O jogo ele tem 3 períodos, cada período com 2 rodadas. Então ele tem um total de 6 rodadas. E cada rodada tem 4 fases. A primeira delas é o setup da rodada, depois a gente vai para a fase de ações, depois o reporte ao Vaticano e então o final da rodada. No setup da rodada, vamos comprar 4 cartas de cada baralho de desenvolvimento e abrir nas torres de cada uma das 4 cores, iniciando pela base da torre. O jogador inicial rola os 3 dados e posiciona no espaço de cores equivalentes. Então, cada jogador vai realizar uma ação utilizando seus membros da família. Cada membro da família colorido possui uma cor referente a um dos 3 dados. Esse membro da família poderá realizar uma ação de valor equivalente ao valor do dado de mesma cor. Cada espaço de ação no tabuleiro é marcado com um valor. Esse é o valor mínimo que você precisa ter associado ao seu membro da família para poder posicioná-lo no espaço de ação. Você vai reparar que no último andar das torres, o espaço pede 7 pontos em um dado. Isso é porque você pode posicionar serviçais para aumentar o valor associado ao membro da sua família. Cada serviçal aumenta esse valor em 1 ponto. Existem 4 torres, cada uma delas com 4 andares, e um espaço de ação em cada andar em que podemos posicionar os nossos membros da família e comprar cartas. Em alguns casos, um bônus. Para posicionar seus membros da família nos espaços de compra de cartas de desenvolvimento, você deve respeitar algumas regras. Primeiro, você deve verificar se o seu membro da família possui o valor mínimo pedido no espaço. No primeiro andar, você precisa de pelo menos 1. No segundo andar, 3. No terceiro, 5. E no quarto andar, 7. Nesse último, lembrando que você pode usar serviçais ou até mesmo ter alguma carta que te dê bônus de pontos nos dados. Nos terceiros e quartos andares, vamos ganhar um bônus do espaço. O bônus recebido desse espaço pode ser utilizado para comprar a carta do espaço. Se na torre que você posicionou o membro da sua família já existir outro membro de família, seja de um adversário ou até mesmo seu,
você deve pagar 3 moedas ao banco para posicionar o seu membro da família nessa torre. Se o espaço te dá um bônus em moedas, você não pode utilizar essas moedas para fazer esse pagamento de 3 moedas ao banco. E o posicionamento de membros da família de mesma cor é proibido. Você pode posicionar seu membro da família incolor, já que ele é considerado neutro. Existem 4 tipos de cartas de desenvolvimento: os territórios, os personagens, os edifícios e os eventos. Com exceção das cartas de territórios, todas as outras cartas possuem um custo no canto superior esquerdo da carta, e devemos pagar esse custo para adquirir a carta. A maioria das cartas possui um efeito imediato, mostrado no centro da carta, ao lado de um raio. Além disso, a maioria das cartas também possui um efeito permanente, que fica na parte de baixo da carta. As cartas de território são posicionadas na parte de baixo de seu tabuleiro pessoal. Os 2 primeiros espaços estão sempre disponíveis para esse posicionamento. A partir do 3º espaço, você vai precisar ter pontos militares. Esses pontos não são gastos, eles são apenas um pré-requisito. Os territórios são ativados na ação de colheita, que já vamos ver. Os edifícios são posicionados na parte superior do tabuleiro, sempre da esquerda para a direita. Eles possuem efeitos permanentes que são ativados na produção, outra ação que já vamos conhecer. Os personagens devem ser posicionados ao lado direito da base do seu tabuleiro. E os eventos devem ser posicionados ao lado direito do seu tabuleiro, acima dos personagens. Essas cartas vão te dar bônus de pontuação no final do jogo. Um jogador não pode ter mais de 6 cartas do mesmo tipo em seu tabuleiro. Um jogador não pode ter mais de 6 cartas de cada um dos 4 tipos na sua área de jogo. Os espaços de colheita e produção são utilizados para ativar os efeitos permanentes dos territórios e edifícios. Esses espaços são divididos em 2 partes. A primeira delas pode ser ocupada apenas por um membro da família. O segundo espaço pode ser ocupado por mais de um membro da família, mas membros da família de mesma cor não podem utilizar esse espaço, mesmo que seja diferente entre a primeira e a segunda parte. Mas você pode utilizar seu membro da família incolor para realizar essa ação 2 vezes. A diferença entre eles é que no primeiro espaço você deve utilizar um membro da família de valor 1 ou mais, e no segundo também, mas com uma penalidade de -3 no valor dele. Quando você posiciona seus membros da família nesses espaços, você vai ativar todos os seus efeitos permanentes de valor igual ou maior ao valor do dado referente ao seu membro da família. Na colheita você vai ativar os territórios e na produção os seus edifícios. Repare que sua peça de bônus sempre será ativada, já que ela precisa apenas de 1 ponto, tanto na colheita quanto na produção. Nesse exemplo, se posicionarmos um membro da família no valor 3 e gastarmos 2 serviçais para aumentar esse valor para 5, vamos receber 3 de madeira, pulamos o monastério, já que a ativação dele é com 6, ganhamos 2 pontos de força militar, 2 serviçais, 1 ponto de vitória e 2 pedras. Lembrando que também ganhamos uma madeira, uma pedra e um serviçal da nossa peça de bônus. Em uma ação de produção de valor 5, receberíamos 1 ponto de força militar, 2 moedas, poderíamos trocar uma madeira por 3 moedas ou 2 madeiras por 5 moedas. Aqui poderíamos trocar uma moeda por 3 pontos de vitória ou 2 moedas por 5 pontos de vitória. E aqui receberíamos 2 pontos de vitória e um privilégio do conselho. Para essas ativações, se você tiver que pagar qualquer recurso, ele deve estar presente em sua reserva antes de receber qualquer bônus dessas cartas. Portanto, os bônus recebidos durante as ativações não podem ser utilizados para pagamento da própria ativação. O mercado possui 4 espaços de ação. Cada espaço só pode ser ocupado por um membro da família, mas membros da família de mesma cor podem ser alocados em mais de um espaço aqui. Todos os espaços pedem membros da família de valor 1 ou mais. Os efeitos são receber 5 moedas, receber 5 serviçais, receber 3 pontos de força militar e 2 moedas, ou receber 2 privilégios diferentes do conselho.
Esses privilégios do conselho podem ser uma madeira e uma pedra, ou 2 serviçais, ou 2 moedas, ou 2 pontos de força militar, ou 1 ponto de fé. Aqui os jogadores podem posicionar quantos membros da família quiserem, independente da cor. Eles só precisam ter o valor de 1 ou mais. Então, ao posicionar o seu membro da família, imediatamente receba um privilégio do conselho. No final da rodada, a ordem do turno será definida de acordo com a ordem de alocação dos membros da família nesse espaço. Então, deixe-os sempre ordenados, conforme o posicionamento, para refazermos essa ordem. Chegamos então na terceira fase da rodada, que é o reporte ao Vaticano. Essa fase só acontece na rodada 2, 4 e 6. Utilize as cartas de desenvolvimento para verificar a contagem de rodadas do jogo. Se a carta no topo dos baralhos forem de um número diferente das no tabuleiro, estamos em uma rodada par. Então, nessa fase, os jogadores podem gastar seus pontos de fé para mostrarem seu apoio ao Vaticano. Os pontos necessários para mostrar o seu apoio aumentam a cada período. No primeiro período são 3 pontos, no segundo 4 e no terceiro 5. Então, os jogadores precisam definir se eles vão apoiar o Vaticano ou não. Se o jogador não tiver pontos suficientes ou não quiser gastar os seus pontos, ele deixa o seu marcador no mesmo espaço e posiciona um cubo da sua cor na peça de excomungação referente ao período. De agora em diante, ele vai sofrer essa penalidade durante todo o jogo. Aqui, por exemplo, seria -3 no dado na ação de colheita. Se o jogador tiver os pontos e quiser gastá-los, ele ganha pontos de vitória igual à posição em que ele se encontra, volta o seu marcador para o início da trilha, mas ele não sofrerá a penalidade de excomungação. Ao final do terceiro período, todos os jogadores recebem os pontos de vitória referentes à sua posição nessa trilha, tendo pago o apoio ao Vaticano ou não. Então chegamos ao final da rodada, em que vamos descartar todas as cartas de desenvolvimento das torres, reorganizar a ordem do turno. O jogador que posicionou o primeiro membro da família se torna o primeiro jogador, e assim por diante. Nesse caso, o amarelo já foi empurrado para o segundo lugar, o vermelho é o terceiro lugar e o verde é empurrado para o quarto lugar. Aqui os marcadores incolores também servem para marcar a ordem do turno. E se um jogador posicionou mais de um membro da família, considere apenas o primeiro a ter sido posicionado. Então, os jogadores retornam todos os seus membros da família para as suas reservas e iniciamos uma nova rodada. O jogo termina ao final da sexta rodada e contamos os pontos de vitória por números de território, números de personagens, cartas de eventos, força militar de acordo com a ordem dos jogadores, considerando 5 pontos para o primeiro colocado e 2 pontos para o segundo colocado, e cada 5 recursos e moedas combinados valem 1 ponto de vitória. O jogador com mais pontos de vitória, claro, é o vencedor, e em caso de empate, o jogador mais à frente na trilha de ordem do turno fica com a vitória. Então vamos ver agora as modificações que a gente precisa fazer no Lorenzo para jogar a versão avançada dele. Para a versão avançada, em vez de todos os jogadores utilizarem peças de bônus com os mesmos efeitos, vire todas elas para o lado avançado e, começando pelo último jogador e continuando em sentido anti-horário, cada um escolhe uma das peças e posiciona em seu tabuleiro pessoal. Além disso, os líderes são adicionados ao jogo. Cada jogador vai receber 4 líderes aleatórios do baralho, escolher um e passar os outros 3 para a direita. Fazemos isso até ficarmos com 4 cartas de líderes. Essas cartas possuem um pré-requisito para baixarmos. Assim que atendido, podemos colocar essa carta em nossa área de jogo para recebermos um bônus, que pode ser permanente ou um efeito que pode ser ativado uma vez por rodada. Eles também podem ser descartados para ganharmos um privilégio do conselho. Então, essas foram todas as regras do Lorenzo il Magnifico. Deixe aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário interessante aí para compartilhar com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal,
deixa o seu joinha. Eu sou Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.